Vamos continuar enquanto o pessoal entra? Sim? Então tá. A fase de alarme, como eu falei para vocês, ela é principalmente associada com a produção, com o sistema nervoso simpático, que eu falei para vocês, seriam da adrenalina e noradrenalina, e com o eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal, ou seja, tradução, produção de cortisol. Então, aqui a gente vai ter essa grande importância das catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, e cortisol, tudo bem? Pergunta de prova. Aí quem estava dormindo, oi. Durante a fase de resistência, o que acontece no nosso organismo? O nosso organismo tenta se adaptar a essas elevadas quantidades, seja de cortisol ou de catecolaminas, e vai ter uma resposta. Então, seria a adaptação, a luta do nosso organismo a tentar utilizar a catecolamina ou cortisol como fonte de equilíbrio. Então, essa seria a fase de resistência. E, por fim, a fase de agotamento seria quando o nosso corpo resistiu por algum tempo na fase de resistência, porém, esse estresse, esse estímulo estressante, ele sobrepassou a quantidade que o corpo poderia aguentar. Então, o que ele fez? Ele entra em um desgaste ou entra numa fase que a gente não consegue mais ter essa resistência. Desgaste ou degradação desse sistema de equilíbrio. Essas são as 3 fases: alarme, resistência e agotamento. Tudo bem? Ok? Ok. Então tá. Tá falando pra gente que o pesquisador, o Selye, ele garantia pra gente, ele sustentava que muitas doenças, como por exemplo, transtornos emocionais, cefaleias, as dores de cabeça, insônia, anomalia digestiva, seja a falta de apetite, o aumento do apetite, a diarreia, o estranhamento, úlceras gástricas e duodenais, vários tipos de enfermidades reumáticas, tá aí meu amigo da crise do ácido úrico, que sabe também que o ácido úrico, a crise pode ser desencadeada por fatores emocionais, estresse, por exemplo, pode desencadear, pode fazer com que a pessoa tenha uma crise, correto? Certo, Antônio? Você sabe disso? Sim. Sim, afetações renais, afetações cardiovasculares, enfim, todos os nossos sistemas orgânicos, eles podem ter uma resposta, eles podem desencadear alguma resposta, algum transtorno a esse estímulo estressante. Então, basicamente, ele fala pra gente, ele sustenta pra gente que o corpo mesmo, devido às suas reações de adaptação inapropriadas, ele age como um agente lesivo. Basicamente, a gente sabe que o cortisol em excesso vai produzir qual síndrome? Aquela da cara da Luna Liena, fosse búfalo, Cushing, muito bem. Então, basicamente, o corpo tenta se adaptar àquilo, porém, essa adaptação ela é inapropriada para a homeostase. Então, a gente vai acabar gerando outra síndrome para o nosso organismo. Isso se chama resposta ao estresse. Essa é a síndrome generalizada a essa adaptação. Então, graças a essas respostas que passam a ser agentes lesivos, o nosso corpo entra nesse tipo de síndrome. Tudo bem? Tudo bem. O que acontece? Quais são os agentes lesivos ou o que nós chamamos de fatores estressantes? Nós já falamos vários emocionais, falamos vários físicos e também temos os agentes que são endógenos. Por exemplo, a hiperprodução de algum hormônio pode gerar esse fator estressante, como o colega deu o exemplo, as toxinas endógenas, o ácido úrico, pode gerar um fator lesante. Então, basicamente, tudo no nosso organismo que tiver em desequilíbrio e tiver que ter uma resposta adaptativa a esse estresse, a essa mudança, ele pode ser para a gente um fator estressante. Então, o que é fator estressante?
qualquer tipo, qualquer processo, qualquer agente que vai fazer o nosso corpo entrar nessa resposta adaptativa. E o nosso corpo pode não ter uma resposta positiva a ele. Então, vai gerar para a gente uma síndrome, tudo bem? Então, basicamente, pode ser endógeno ou exógeno, tá bom? Tá bom. Ao explicar a resposta do estresse, aquele pesquisador, o Selle, propôs 2 fatores que determinavam a natureza das respostas. Uma que seria as propriedades do fator estressante, do agente lesivo, e o condicionamento da pessoa que sofre esse transtorno. Então, eu vou falar para vocês quais são as possibilidades a esses fatores para ter uma resposta ao estresse. Uma coisa vai ser os agentes lesivos e outra coisa como o organismo da pessoa está. Aqui a gente pode fazer um pause para conseguir tentar entender quando a gente fala, por exemplo, do coronavírus, certo? O coronavírus é um agente, vamos colocar ele como um agente estressante, um agente lesivo, um potencial estressante para o nosso organismo. Dependendo de como é a imunidade da pessoa ou da recepção imunológica a esse agente, a gente vai ter ou não uma enfermidade. Então, existem várias pessoas que vão ter a recepção desse fator, desse agente lesivo, e não vão ter absolutamente nada. O sistema de adaptação ao estresse vai conseguir sobrepor, seja ele da sua forma linfática, seja ele na recepção mesmo do próprio vírus, ou, por exemplo, no estado nutricional da pessoa, se já tinha uma enfermidade prévia, enfim, a gente vai ter o fator condicionante, o fator do agente estressante e o condicionamento do corpo do paciente que está recebendo. Basicamente, essas vão ser os 2 fatores, os 2 fatores que vão influenciar nesse estresse. Faz sentido? Então, tá bom. Aqui eu tenho, desculpa que eu passei aqui, Solly, que é o mesmo cara que a gente está falando, indicou que não todo estresse gera um dano. Então, ele separa em eustresse e distresse. A palavra distresse vocês já devem ter escutado. Alguém já ouviu falar de distresse? O famoso distresse respiratório? Ninguém nunca ouviu falar? Sim. Então, basicamente, como ele mesmo propôs, nem todo estresse vai gerar um dano, porque a gente vai ter uma resposta adaptativa. Então, vamos para a seguinte imagem, onde a gente consegue dar uma interpretada nisso. O eustresse seria um derivado, entre aspas, da euforia. Lembra de euforia? Lembra de eustresse. Por exemplo, se agora... Antônio, você é casado? Tem esposa? Não, doutor, sou viúvo. Você é viúvo? Sim. Tem namorada? Não, solteiríssimo. Então, vamos supor que amanhã, dia dos namorados, Antônio resolveu sair por aí, dar uma curtida, tomar um vinho com os amigos, com o Rogério. Nisso, ele conhece uma menina e, em um dado momento, eles têm uma relação um pouco mais próxima. Passam-se 2 meses, ainda na aula de fisiopatologia, ele recebe uma ligação aqui na nossa live. E ele vai receber uma ligação falando: olha, Antônio, você vai ser pai. Aí, Antônio vai ficar como? Meio desesperado, eufórico. Então, basicamente, essas notícias que são, entre aspas, vamos dizer assim, positivas, elas geram um estresse, uma euforia. Alguém liga para o Rogério e fala: Rogério, sabe os números que você me deu para jogar na Mega? Sei, você ganhou, cara. Você ganhou, vamos dividir. Você está com aí 200 milhões no bolso agora. Então, esse estresse, essa euforia vai gerar para a gente mudanças internas, um câmbio interno, que obviamente não vai chegar a gerar um dano. A pessoa vai ficar feliz, a mão vai começar a suar, a pupila vai dilatar, vai dar dor de barriga ou não vai conseguir ir no banheiro por muito tempo, mas basicamente isso é uma mudança corporal ao estresse que não vai gerar um dano propriamente dito. Talvez, no caso de ser pai, gera um dano na carteira, um dano econômico,
mas não necessariamente um dano tissular. Então, imagina nosso colega aí, o Rogério, com 200 milhões no bolso agora, vai gerar uma euforia, todo mundo da sala vai virar melhor amigo dele, ele vai ser meu aluno favorito, e a gente vai ficar todo mundo nessa alegria, todo mundo uhul! E isso vai gerar pra gente uma mudança no meio interno, certo? Todo mundo vai ter essa mudança no meio interno, e a gente vai chamar isso de eustresse. Então, eustresse. Ou a gente pode ter um distresse. Esse distresse seria quando essa produção de estresse gera no nosso corpo um mal-estar, gera para a gente algum tipo de dano ou gera para a gente uma reação um pouco mais difícil de ser adaptada. Esse distresse pode levar para a gente a uma síndrome ou pode ser superado com o passar do tempo, com essas respostas tissulares. Então, a gente fala, por exemplo, que está falando para a gente, atividade e esforço também vão fazer a produção de adrenalina. A gente sabe que se a gente começar a correr, a gente vai ter uma produção de adrenalina, vai ter também ocitocina, enfim, a gente vai ter uma produção hormonal aí. Se a gente está relaxado, se a gente entra, por exemplo, em um estado de meditação, se a gente está fazendo algo que a gente gosta muito, nosso colega que eu vi lá parece que estava numa fazenda, então está entrando no estado de relaxação, e o corpo consegue entrar nesse estado de relaxação, então vai diminuir a adrenalina e vai diminuir o cortisol. Ele não tem uma necessidade de uma resposta do corpo a esse estresse, porque ele não está tendo estresse, certo? Então, a gente vai falar de adaptação ao estresse. Nem sempre vai gerar para gente um dano necessariamente, só que pode ser que essa euforia, essa adaptação que a gente está tendo, ou sei lá, quando vocês viram o amor da vida de vocês pela primeira vez, que a mão suou, tinha borboleta no estômago, a pupila dilatou, toda aquela história. Então, basicamente, gera para a gente um tipo de estresse que também vai ficar na nossa memória, que o nosso corpo também vai ter a necessidade de superar esse estresse, só que o corpo consegue fazer isso de uma maneira um pouco mais amena, um pouco mais tranquila. E geralmente esse eustresse, ele não gera para a gente uma produção de cortisol grande, ele pode gerar para a gente uma produção de adrenalina ou pode gerar uma produção de ocitocina, que é um relaxamento desse organismo, dessa parte hormonal. Então a gente vai ter uma adaptação diferenciada. Tudo bem? Faz sentido eustresse e distresse? Sim? Sim. Então tá bom. O pesquisador sugeriu para a gente que períodos leves, breves e controláveis de estresse podem se perceber com estímulos positivos para o crescimento e o desenvolvimento emocional e intelectual. Quando você está naquela aflição de, meu Deus, eu fiz uma prova, a prova estava muito difícil e você fica esperando a sua nota. Você recebe sua nota, é uma nota boa. Então, seu corpo faz assim, ufa, essa era a minha preocupação. Então, o corpo consegue se adaptar a esse tipo de estresse, a esse nível de estresse que a gente vai passar, e ele entende isso como uma coisa positiva. Então, quando você entra nessa mesma atmosfera novamente, a esses estímulos novamente, o seu corpo entende como uma situação positiva, onde você pode se sair bem disso. Em contrário, em contraste, quando a gente entra em uma situação grave, prolongada e não controlada de estresse psicológico ou físico, isso vai afetar a nossa saúde. Por exemplo, um emprego que você está submetido, que você aceitou, que te faz mal, não é algo que você gostaria. Seu chefe faz abusos psicológicos, você tem uma alta carga de estresse, de estresse físico, você te exige muito, aquilo não é o que você gosta, você não consegue relaxar. Então, em forma prolongada, a esses agentes, vamos dizer assim, estressantes, isso vai gerar para você um afetamento de saúde. O famoso aqui, a síndrome de Burnout, a síndrome de estresse laboral. Então, a gente tem já uma síndrome específica para esse tipo de estresse, que é prolongado, que pode ser muito grave e que vai gerar para a gente uma situação de afetação na saúde. Tudo bem? Então tá. Alguém tem alguma coisa para falar até agora? Não? Então tá.
fala pra gente que está cada vez mais claro que a resposta fisiológica ao estresse é muito mais complexa do que a gente pode explicar a partir de mecanismos clássicos de estímulo e resposta. Por exemplo, a gente pensar que simplesmente quando a gente entra em contato com uma superfície quente, a gente só tem a reação de retirada. Não é só estímulo-resposta. A gente sabe que vai ter a entrada da sinapse, da memória da sinapse, de sistema reflexo, de adaptação, de sistema de receptor, enfim. Cada vez mais a gente comprova que não é simplesmente estímulo-resposta. E nós falamos sobre vários fatores que vão determinar essas condicionantes, fatores internos, endógenos e também exógenos, de acordo com o ambiente, a atmosfera que nós estamos incluídos. E nós falamos também, aqui na parte de baixo está falando para a gente, que existe um risco relativo de desenvolver processos patológicos relacionados com estresse e que isso, por muitas vezes, dependem desses fatores internos e ambientais. Aqui eu tenho o meu eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, que é o que eu estava falando para vocês até o momento. O estresse, ele vai estimular o hipotálamo, especificamente o estresse, estimula o sistema límbico, que vai ter respostas bioquímicas ou mensageiros bioquímicos para o nosso hipotálamo. Isso vai fazer com que a gente produza a famosa CRF, que vai ser o hormônio liberador de corticotropina. Não me odeiem, endócrino é uma maravilha. Lá a nível hipotalâmico, esse CRF vai entrar na nossa adenohipófise, na nossa hipófise anterior, através do sistema porta-hipofisário, e vai a nível hipotalâmico ou hipofisário fazer a produção da corticotropina, ou o hormônio adenocorticotropo, que tem a sigla de ACTH. Então, esse ACTH é produzido a nível de hipófise. E esse ACTH vai até a glândula suprarrenal, especificamente a corteza suprarrenal, e faz com que seja produzido o nosso cortisol. Porém, ele também vai ter uma certa, vamos colocar assim, estimulação na medula renal e fazer uma produção das catecolaminas. Quem são as catecolaminas que eu estou falando para vocês desde o começo da aula? Adrenalina e noradrenalina. Adrenalina e noradrenalina, muito bem. Para fazer essa interação, ele vai fazer a estimulação e a gente vai estimular a nossa famosa dopamina. Por isso, a gente tem o nome da adrenalina e noradrenalina como epinefrina e norepinefrina. Basicamente, vai ser a combinação do final que vai gerar para a gente a epinefrina, norepinefrina, ou adrenalina e noradrenalina. Aqui, a gente tem novamente esse esqueminha, hipotálamo, depois adenohipófise, produção do ACTH, glândula suprarrenal, cortisol, o cortisol que vai influenciar no sistema imune, no sistema de gluconeogênese, de fabricação de novas moléculas de glicose e também de aumento da glicemia. Ele tem um fator com a proteína, ele diminui as proteínas extracelulares, aumenta extrahepáticas, aumenta as intrahepáticas, ele tem, enfim, vários fatores que já vamos comentar com o passar dos slides. Aqui tem uma imagem, para quem gosta disso, doidos, da nossa glândula suprarrenal. Nós temos aqui a medula, que seria a parte interna, e a corteza. Na medula, quem é produzido? Medula. Cortisol. Medula. Medula? No meio? Ah, tá, aqui não. Catecolaminas. Quem produz as catecolaminas é a medula suprarrenal. Aí na corteza, quem é produzido? Cortisol. Cortisol. Quem mais que a gente conhece do sistema de regulação renal? Aldosterona. Muito bem. E além da aldosterona, quem mais é produzido na corteza suprarrenal? Os andrógenos. Muito bem, isso mesmo. Então, na corteza suprarrenal, a gente tem glucocorticoides, que seria o cortisol, a gente tem mineralocorticoides, que seria a aldosterona, e a gente tem os andrógenos,
que são os precursores da testosterona. Tá bom? Tá bom. Aqui nós temos essa imagem, para quem não lembra e quiser relembrar. Na zona glomerular, a gente divide a corteza em 3. Então, zona glomerular produz aldosterona, a zona fascicular e reticular, cortisol e andrógenos. Fascicular mais cortisol, porque ela é maior, produz mais cortisol, e a reticular produz andrógenos. Aqui, novamente, temos o mesmo esqueminha, para quem ainda não entendeu. Se vocês não entenderem isso, nós temos sistema hipotálamo, hipófise, glândula suprarrenal, especificamente corteza suprarrenal, quando a gente fala de cortisol. Então, o hipotálamo, o estresse vai excitar o hipotálamo, que vai fazer a produção do ACTH, que vai fazer a produção do cortisol a nível da corteza suprarrenal. Tá bom? Sim. E aonde entra a retroalimentação negativa? O cortisol inibe a produção de CRH, ou da hormona liberadora de adenocorticotropina, e ele também inibe a produção da corticotropina propriamente dita, ou hormona adenocorticotrópica, ACTH. Novamente, temos uma imagem para quem ainda não entendeu que isso é importante, vai cair na prova. Novamente, uma imagem. Nós temos produção no hipotálamo, certo? Depois, a liberação do ACTH, depois a excitação, ou a estimulação da glândula suprarrenal, especificamente da corteza, para ter uma produção de cortisol e de adrenalina, tá bom? Todo mundo comigo? Sim? Eixo que controla, então, a produção do cortisol. Qual é o principal eixo que responde ao estresse? O eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal. Quais são os hormônios? Cortisol, especificamente da corteza, e da medula, adrenalina e noradrenalina. Muito bem. As respostas neuroendócrinas basicamente são essas que nós falamos até o momento, mas eu coloquei aqui para quem principalmente quiser ler novamente em casa, como são essas manifestações das respostas. Então, basicamente, vai ser as manifestações da produção ou da recepção de adrenalina e de cortisol no nosso sangue. Aqui nós temos quais são as hormonas que vão participar, podem ver catecolaminas, o hormônio liberador de adenocorticotropina, a adenocorticotropina, os glucocorticoides, especialmente o cortisol, e aqui embaixo mineralocorticoides, que seria a aldosterona, e a hormona antidiurética. A hormona antidiurética basicamente vai ter uma estimulação mais a nível da neurohipófise, ela vai ter uma secreção a nível de neurohipófise. Ela importa. Então, por isso, quando a gente está numa situação de estresse, a gente vai ter uma retenção, vamos colocar assim, hídrica, porque a gente vai ter uma estimulação do nosso ADH, da nossa hormona antidiurética. Só que a importância dela é quase nada perto do cortisol e da adrenalina e noradrenalina, tá bom? Tá bom. Aqui nós temos a função, a manifestação propriamente dita, primeiro no eixo neuronal, depois eixo neuroendócrino, na junção dos dois, e no eixo endócrino. Vocês podem ver, por exemplo, aqui, produção de glicose vai ser graças ao cortisol, irritação gástrica, graças à gastrina, o nosso colega falou, produção do ácido gástrico. Aumenta a produção da ureia. Então, aqui, amigo, tá a resposta do porquê o estresse influencia na síndrome de ácido úrico, por exemplo. Aumento da liberação dos ácidos graxos livres no sangue. Por que que o cortisol vai fazer isso? A supressão dos mecanismos imunológicos também é graças ao cortisol. Aumento da produção de corpos cetônicos, a mesma coisa. Ele aumenta a glicemia, porém ele diminui ele desensibiliza os tecidos de utilização de glicose. Se o nosso tecido não utiliza glicose, ele utiliza quem? Ácidos graxos. A utilização de ácidos graxos no metabolismo leva ao quê? Cetose. Então, aqui é basicamente bioquímica e biologia de utilização de glicose e ácidos graxos. Não precisam se
atentar tanto a esses detalhes, porque quando a gente estiver falando de sistema endócrino, corteza suprarrenal, a gente vai falar desse eixo com maior frequência. Só que vocês pontuarem, por exemplo, diminui a imunidade, aumenta a irritação gástrica, tem uma depressão no sistema imune, enfim, se vocês já conseguirem ter uma noção disso aqui, vai fazer muito mais sentido as manifestações ao estresse. E no eixo neuronal, a gente vai ter dilatação da pupila, graças à adrenalina. A gente vai ter secreção salivar escassa, espessa. Então, aqui a gente fala a famosa boca seca. Nossa, na hora que eu recebi a notícia, minha boca ficou seca. Então, é basicamente graças a essa produção de adrenalina e noradrenalina e de estimulação simpática. Então, é isso que vai fazer com que a gente tenha essas reações que nós temos ao estresse. Aumenta a contratibilidade do coração e aumenta a taxa cardíaca, aumenta o gasto cardíaco, o fluxo sanguíneo consegue se adaptar a esse aumento da contratibilidade cardíaca. Por quê? Porque a adrenalina ela tem esse potencial de vasoconstrição. Se ela tem vasoconstrição, vai aumentar a pressão, e se o coração não conseguir se contrair de forma eficaz, a gente teria uma hipertensão sempre que tem aumento de adrenalina. Então, tudo vai aumentar a contratibilidade de tudo para o nosso corpo poder fugir ou lutar. Faz sentido? Por isso que é o hormônio de fuga e luta, que a gente tanto conhece. Enfim, temos várias outras, como dilatação dos brônquios, para a gente poder hiperventilar, só que de maneira fisiológica, vamos dizer assim. A gente tem uma diminuição na excreção de urina, também está associada com o hormônio antidiurético. A gente diminui o peristaltismo e o tono gastrointestinal. A gente tem, enfim, várias coisas de reação neurológica e reação endócrina e reação neuroendócrina relacionada com essa adaptação ao estresse. Tudo bem? Todo mundo tá ok? Então tá. Aqui coloquei para vocês a modo de conhecimento, para se algum dia perguntarem para vocês saberem, o locus coeruleus. Alguém consegue falar isso melhor do que eu? Locus coeruleus. Eu tenho um pouquinho de dislexia, eu não consigo ler as coisas que são embananadas. Mas, basicamente, esse locus coeruleus, ou LC, ele é uma parte do nosso talho cerebral onde a gente vai ter essa recepção, essa resposta neuroendócrina ao estresse. Então, o locus coeruleus, ele vai ser quem responde a nível talâmico a esse estresse, tudo bem? Então, a gente tem especificamente lá no nosso talho encefálico um lugarzinho onde ele tem essa resposta ao estresse. Aqui tem toda essa sequência de corteza cerebral, talho, o locus coeruleus aqui próximo. Então, a gente vai falar sobre tudo nesse esqueminha de todas as formas, graficamente, de adaptação ao estresse. Não se atentem muito a isso aqui, se vocês entenderem o que eu falei até agora, vai fazer muito mais sentido, tá bom? Então tá. As hormonas e os neurotransmissores que se liberam durante a resposta ao estresse servem para alertar o indivíduo a respeito da ameaça ou de tentar produzir a homeostase. Então, basicamente, o estado de alerta, como nós falamos, é produzido, é responsabilidade das catecolaminas e do cortisol. Tudo bem? Tudo bem. Essa imagem é interessante porque ela resume basicamente do que a gente está falando de resposta a esse estresse. Então, a nível do tronco cerebral e a nível do hipotálamo, a gente vai ter essas duas regulações. Basicamente, a gente consegue ver que quem realmente está inserido nessa resposta são as catecolaminas, adrenalina e nora, e os corticosteroides, ou melhor, os glucocorticoides em maior potencial. Tudo bem? Tudo bem.
Alguns tipos de estresse que aumentam a liberação do cortisol, são vários que nós já falamos: traumatismo, infecção, calor e frio intenso, injeção de noradrenalina e outros simpático-miméticos, cirurgia, injeção de substâncias necrosantes embaixo da pele, imobilização e enfermidades delimitantes de quase todos os tipos. Faz sentido? Faz sentido, falamos disso até agora. Aqui temos a função dos estressores do estresse. Novamente falando desse eixo, por favor, entendam esse eixo. Se alguém não entendeu, me pergunta. De hipotálamo, hipófise, corteza suprarrenal e medula suprarrenal, tá bom? Alguém tem alguma dúvida quanto a esse eixo? Não? Então tá. A capacidade de se adaptar do organismo, eu coloquei basicamente todas, falando de todas elas, mas tudo se resume a uma imagem, que é essa imagem. Cadê minha imagem? Aqui. Então, nós temos uma capacidade de se adaptar. E nessa capacidade de se adaptar, vão influenciar alguns fatores. Quais são os fatores que influenciam? Nutrição. Se o nosso paciente tem um déficit nutricional, seja uma desnutrição ou uma obesidade, isso vai influenciar na capacidade adaptativa. Faz sentido para vocês? Faz sentido, porque a gente está falando lá daquela nutrição a nível celular e posteriormente a nível sistêmico. Se o nosso paciente se priva dos eletrólitos ou se ele aumenta muito a quantidade ou a taxa de algum nutriente, o outro não será recepcionado da mesma maneira. Então, nutrientes entram nessa porção. Fortaleza seria a capacidade tanto imunológica do nosso organismo, a resistência do nosso organismo, e também a nossa capacidade de adaptação mental ou a nossa saúde mental. Lembrem-se de critério, de conceito de saúde, é o bem-estar físico, emocional e social. Então, se o nosso paciente tem os três fatores bem regulados, bem equilibrados, nosso paciente vai ter uma fortaleza de capacidade adaptativa maior. Faz sentido? Faz sentido. A genética e a idade tem vários fatores que vão influenciar, de acordo com a genética, uma melhor capacidade adaptativa para um estressante ou uma menor, pode depender da genética, e na idade a gente vai falar de idades extremas, recém-nascidos, crianças e idades avançadas, o idoso. Então a gente sabe que nessas zonas de transição, nessas zonas extremas, aliás, nós vamos ter ou imaturidade para adaptação ou já uma incapacidade de adaptação. Tudo bem? Eu estou resumindo, mas está tudo aqui para quem quiser ler. Fatores psicossociais. Quando o nosso paciente está inserido em um ambiente equilibrado, em um ambiente onde ele tem um apoio familiar, como a nossa colega falou, o casamento, se for um casamento bom, é ótimo para o organismo, que ele vai ajudar a gente nessa adaptação ao estresse. Você tem com quem contar, então você tem com quem dividir os problemas. Porém, pode ser também um agente estressante. Quando nós temos uma família, um ambiente social em que essa pessoa está inserida, que não é saudável, ela vai ter vários problemas psicossociais e, obviamente, psicossomáticos relacionados com esse estresse. Se ela não trabalha no que ela gosta, se ela está sempre em um ambiente estressante, ela vai ter uma capacidade adaptativa menor. E, obviamente, se ela tiver tudo em equilíbrio, ela vai ter uma capacidade adaptativa maior. Isso é real, não sou eu que estou inventando. Reserva fisiológica. Quando a pessoa tem uma reserva fisiológica para essa homeostase, ou seja, o corpo meio que ele já se prepara para essa reserva, para essa necessidade. Por exemplo, vocês vão encontrar no livro essa informação que o nosso osso, por exemplo, ele reserva muito mais cálcio do que o necessário. Então, se o nosso organismo necessita de cálcio, a gente tem o armazenamento já nos nossos ossos. Então, a gente vai ter uma forma rápida de resposta. Os nossos hormônios, quase todos eles são transportados em globulinas transportadoras. O que essas globulinas transportadoras fazem? Entre aspas, elas armazenam esse hormônio. Então, essas globulinas, elas fazem uma proteção a esse hormônio para quando há necessidade eu ter
a secreção ou a liberação desse hormônio propriamente dito. E a isso nós chamamos de reservas fisiológicas. O ciclo de sono e vigília. Quando a gente tem um sono alterado, se a gente tem muito tempo de sono ou pouco tempo de sono, se a gente tem insônia, se a gente tem muito sono, enfim, isso vai corresponder também com a capacidade adaptativa. Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar do sono de beleza, do sono restaurador. Então, basicamente, o sono tem sua função. As etapas de sono REM, de sono profundo, elas vão ter secreção de hormônio, principalmente hormônio do crescimento. Então, a gente sabe que vai ter uma resposta adaptativa aí. E a rapidez com que se apresenta a necessidade de adaptação. Quando a gente tem um choque massivo, o nosso corpo vai ter uma necessidade de adaptação muito maior. Agora, se vamos supor, a gente tem uma hemorragia digestiva, que é o exemplo do livro. A gente tem uma hemorragia digestiva, a gente consegue perder 1 litro de sangue em 7 dias e o corpo não vai ter uma resposta ignorante, uma resposta excessiva. Então, vai depender dessa capacidade adaptativa, tudo bem? Dessa necessidade de adaptação. Faz sentido? Então tá. Tempo vai falar sobre resposta adaptativa, genética eu já falei para vocês, podem ler depois, idade também, tá tudo no livro. Sexo, quando a gente fala de sexo, a gente tem novas pesquisas relacionadas a isso. A gente descobriu que existem vários fatores relacionados com os hormônios masculinos e femininos que determinam para a gente uma capacidade adaptativa melhor, como, por exemplo, o corpo feminino suporta a gestação e, posteriormente, o parto, e o corpo masculino provavelmente não suportaria isso, porque é graças ao estrogênio e à progesterona que fazem essa adaptação celular. Então, a gente tem buscado e tem estudado cada vez mais essas diferenças adaptativas, essa capacidade de adaptação no corpo masculino e no corpo feminino. A gente sabe que a maior parte dos tecidos musculares tem uma recepção à testosterona maior que ao estrogênio. Então, a gente já consegue fazer também essa associação sobre o sexo feminino ou masculino. A gente sabe que existem várias enfermidades que afetam mais as mulheres, que afetam mais os homens, e não necessariamente estamos falando de gameta. Estado de saúde, se o nosso paciente tem uma estabilidade de saúde física, emocional, mental, social, e se o nosso paciente é um paciente, por exemplo, um enfermo crônico, um paciente por exemplo, insuficiência renal, que a gente sabe que vai alterar toda essa parte hormonal, enfim, vai depender do estado de saúde dele. Eu estou passando do horário de vocês, que vocês têm uma aula 3 horas, né? Então, vou ser bem sucinta que está tudo aqui. E, basicamente, nós vamos ter o efeito ao estresse agudo e o efeito ao estresse crônico. Aqui tem uma tabela falando quais são os efeitos do estresse agudo e quais são os efeitos do estresse crônico. A gente tem nervosismo, insônia, problemas de concentração, enfim, tudo que é relacionado com o estresse agudo. O nosso corpo tem que se adaptar de forma rápida, então ele dá sinais relacionados com esse estresse agudo. O estresse crônico, por exemplo, ele pode por muitas vezes ser mascarado. Então, por muitas vezes, a gente demora muito tempo para entender que o nosso paciente realmente está sendo submetido a esse tipo de estresse crônico. Vocês podem ler e, principalmente, problemas dermatológicos vão estar associados. Aqui temos todos os problemas de saúde induzidos pelo estresse, tá bom? Vocês podem ler, se tiver qualquer dúvida, manda para mim, a gente pode fazer revisão na próxima aula. E temos a síndrome do estresse pós-traumático, que eu quero deixar para vocês como atividade de casa, para vocês verem, estudarem e lerem algum artigo científico relacionado. Só para vocês saberem, nós temos critérios chamados DSM-5, que são os critérios que envolvem esse estresse pós-traumático, tá bom? Estão todos aqui no slide, que vai ser material que vocês vão ficar, tá bom? Todo mundo ok? Se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta. Qual vai ser a matéria da próxima aula, doutor? Segunda-feira? Então, vamos ver. Se eu conseguir a menina para dar aula de cromossomo de novo, de genética, vai ser sobre isso. Se não, a gente vai ter o próximo capítulo, tá? Que vai ser sobre regulação de temperatura. Capítulo 10. Tá bom. Tá bom? Todo mundo ok? Boa